Fala pessoal, vamos falar agora sobre conquista espanhola da América. Sabemos que essa conquista começa a partir exatamente daquele processo de grandes navegações e que os espanhóis, quando aqui chegaram, essa América era povoada ali por cerca de 58 milhões de habitantes. Vamos lá. Então, essa conquista espanhola da América, essa colonização que os espanhóis vão promover, ela se dá com a chegada do Cristóvão Colombo em 1492 em terras que ele acreditava ter alcançado, que seriam as Índias, mas depois um outro navegador espanhol, Américo Vespúcio, acabou dizendo que na verdade aquela terra não era as Índias, e sim um novo continente, um novo mundo, e a partir daí ganhou o continente, o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio. Os espanhóis eles tinham uma ideia, né, esse processo de conquista ou tentativa de colonização, ou seja, inaugurar locais de controle do Império Espanhol em localidades distantes do reino, tinha uma ideia de acumulação de riquezas. E essa acumulação de riquezas estava no modo como era praticada a economia europeia, que vai ser praticada a economia europeia entre os séculos XV e séculos XVIII, que é exatamente o denominado mercantilismo. Esse mercantilismo ele se dava a partir do colonialismo, a partir do que nós podemos denominar de comercialismo, também industrialismo, né? Então esse mercantilismo ele começa a se estabelecer a partir dessas ideias. E também havia uma chamada de metalismo, que era acumular metais preciosos. Acreditava-se que quanto mais um país ou uma nação pudesse acumular metais preciosos, mais ricos seriam a nação e o país. Também uma ideia que o mercantilismo tinha era a ideia de balança comercial favorável, comprar pouco e vender muito, ou seja, ter lucro e não ter déficit. Então era exatamente essa ideia. Então a colonização espanhola ela vai ser pautada justamente por buscar essas terras, buscar esses lugares e a partir daí fazer e promover o processo de exploração. Os europeus eles acabavam ali tendo exatamente uma crença de que na América também eles poderiam encontrar o Eldorado. O que seria exatamente esse Eldorado? Era uma lenda que era advinda de muito tempo e que o próprio Marco Polo, nas viagens dele no século XIV na região da Ásia, também fazia e enaltecia essa crença. E a partir daí os europeus acreditavam que na América eles poderiam encontrar o Eldorado, que seria exatamente essa lenda onde todo o local era feito de ouro, o próprio rei tomava banho num lago de ouro e tudo que ele tocava virava ouro. Essa imagem aí, ela representa exatamente essa questão do Eldorado. E os europeus, eles acabaram chegando em 1492, estabeleceram ali nas ilhas e na América Central, né, principalmente em Cuba, e a partir ali de mais ou menos 1519, eles começam a se estabelecer na região mais da península ali de Yucatán, que seria exatamente a região onde o Hernán Cortés, perdão, vai se estabelecer. Esse cara aqui, que está aparecendo, é o Montezuma, que seria exatamente o imperador asteca, o Tlatoani asteca, aquele que fala. E o Tlatoani, o Montezuma aqui, ele estaria recebendo uma mensagem de um emissário de que um grupo vindo do mar estaria chegando. E o Tlatoani, ele ficou sem palavras. Aquele que fala não conseguiu falar absolutamente nada. Por quê? Devido à seguinte situação. Ele não sabia quem eram ou o que esperava esses novos indivíduos que estavam chegando. A ideia era inimigos ou eram deuses? A ideia era, será que chegou
o momento do fim das eras, já que os astecas acreditavam que de tempos em tempos as eras eram renovadas. Então, como eu já falei, a descoberta ou esse achamento, essa conquista da América, ela se dá a partir de 1492, né? E ela se estabelece até pelos idos de 1580, quando morre o último imperador Inca. E aí a América passa a ser dominada, pelo menos as terras que eram pertencentes à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, passam a ser dominadas em certa medida ali pelos espanhóis. Os espanhóis eles acabaram sendo extremamente violentos com aqueles agrupamentos que acabavam ali resistindo. Então, eles acabavam escravizando, eles acabaram matando, acabaram impondo a sua religião, né, desestruturando toda a cultura desses povos, certo? Então, o Hernán Cortés manteve o primeiro contato com os astecas a partir de 1519, certo? O Hernán Cortés ele usou de uma tática, ele estava na península de Yucatán, né? E aí o que ele fez? Ele foi avisado pelo governador de Cuba que ele deveria voltar a Cuba. E aí ele pegou, queimou todos os navios para dizer que ele estava impossibilitado, que os navios tinham sido destruídos por um ataque e tudo mais. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que na região asteca existia um grande reino e que esse grande reino possibilitaria ao Hernán Cortés, possibilitaria a ele grandes riquezas. Então, a partir daí, ele juntou alguns indígenas de populações locais, inclusive uma mulher chamada Malinche. Essa mulher, a Malinche, ele havia ganho ela de presente de um dos líderes de uma tribo que ele acabou atacando, certo? E a Malinche, ela aprendeu a falar espanhol. E pelo fato dela aprender a falar espanhol, a Malinche acabou sendo a intérprete do Hernán Cortés em relação aos indígenas, certo? Então o Hernán Cortés conseguia, através da Malinche, convencer povos inimigos dos astecas a se unirem aos espanhóis e, a partir daí, combater os astecas. O Hernán Cortés acabou chegando até a cidade de Tenochtitlán, depois de ter feito aliança ali com os Texacalcas, né? E dessa forma, ele conseguiu chegar até o Montezuma, ele conseguiu sequestrar o Montezuma, que era o imperador asteca, e matar esse imperador. E em menos de 3 anos, de 1519, 1520, 1521, em 1521, os espanhóis já dominavam todo o Império Azteca, né? Possivelmente o que causou essa derrota dos astecas, sendo superiores aos europeus, foi exatamente essa aliança com grupos indígenas que não aceitavam ali ficar submissos ao Império Azteca. É lógico que os espanhóis também tinham armas de fogo, armaduras, utilizavam cachorros também para atacar os indígenas. Tudo isso facilitou o processo de conquista. Então, a partir de 1521, o Império Azteca já havia sido totalmente dominado. E olhem só, os europeus ficaram fascinados. O Hernán Cortés ficou fascinado com a cidade de Tenochtitlán. Essa cidade era muito rica, era uma cidade bem urbanizada, e essa cidade ela possuía, à época da chegada dos europeus, ali cerca de 200 mil habitantes. A conquista ali do Império Inca ela se deu exatamente por um outro general espanhol, o Francisco Pizarro, tá? O Francisco Pizarro ele acabou começando o processo de conquista
dos territórios incas a partir de 1530. Em 1532 ele chegou exatamente ao centro desse império, e quando ele chegou ao centro desse império, que era exatamente a cidade de Cusco, ele percebeu que havia uma guerra civil. E aí ele se utilizou dessa guerra civil para poder dominar. O que estava acontecendo? Os dois filhos do Sapa Inca, ou seja, do imperador Inca, Huayana Capac, o Atahualpa e o Huasca, após a morte do pai, eles estavam brigando, o Atahualpa e o Huasca. E nesse processo, o que ocorreu? O Pizarro percebeu isso. O Huasca, ele havia sido morto por homens de Atahualpa. Vendo isso, o que fez o Pizarro? Ele se aliou aos partidários do Huasca. O Atahualpa ofereceu um acordo ao Pizarro, e aí marcou um encontro com ele nas montanhas de Cajamarca. Alguns historiadores dizem que foi o Pizarro que marcou esse encontro, outros dizem que foi o Atahualpa. E nesse encontro, o que acabou acontecendo? O Pizarro pegou e sequestrou, assim como fez lá o Montezuma, o Cortés que tinha sequestrado o Montezuma, aqui o Pizarro também faz a mesma coisa com o Atahualpa. Sequestra o Atahualpa e exige que ele receba alguma coisa para libertar o imperador. O Atahualpa ofereceu exatamente o seguinte, ofereceu um quarto cheio de ouro para que ele fosse libertado. E é lógico, o Pizarro, que não é bobo nem nada, aceitou isso e depois, pouco tempo, mandou enforcar o Atahualpa. Isso fez com que os partidários do Atahualpa fossem contra o Pizarro. A guerra se intensificou ainda mais e com a morte exatamente do Huasca, como eu já havia dito, os partidários do Huasca estavam a favor ali do Pizarro, e nisso o que acabou acontecendo? As tropas espanholas, unidas com as tropas de Huasca e de outros povos que não aceitavam o domínio inca, acabaram se unindo e conquistaram a capital Cusco, certo? O Pizarro tentou garantir ali o contato com tropas que vinham também do Panamá, e para isso ele fundou a cidade de Lima, que fica na costa peruana, a partir de 1535. Em 1535, vamos dizer assim, ainda existia o imperador Inca, porém ele era totalmente submisso aos mandos dos espanhóis, mas a conquista já estava estabelecida. Então, nós podemos dizer que nessa América haviam três grandes civilizações nessa América espanhola. Tá? Nós temos exatamente a Confederação Maia, que apesar de estar escrito ali Império, ela nunca formou um império. Nós temos exatamente aqui o Império Azteca e o império mais vasto aqui, o Império Inca. Certo? Esses três grandes centros de cultura, esses três grandes centros civilizacionais, eles acabaram sendo densamente populosos, com uma organização política baseada muitas vezes numa teocracia, no caso principalmente aqui dos Incas, tá? Esses grupos acabavam submetendo populações ao seu domínio, ao seu poderio, o que causava revoltas, e isso facilitou, em certa medida, o apoio de algumas populações indígenas nativas contra os próprios astecas e incas, devido a não quererem mais esse domínio. Porém, depois eles perceberam que esse domínio ele era ruim e o que virá será pior. Então, outro
fator que também foi de extrema relevância para que o processo de conquista e de domínio pudesse acontecer foi o cristianismo. Os espanhóis, eles procuravam impor o cristianismo aos povos nativos. Eles buscavam fazer com que esses nativos eles servissem a Deus, ao Deus único. Então, eles acabavam impondo, a partir da força, a religião cristã, certo? E isso também acabava sendo patrocinado pela igreja, as conquistas acabavam sendo autorizadas e patrocinadas pela igreja justamente para que a igreja pudesse recuperar ou rebanhar novos fiéis. Então, os objetivos da conquista eram colonizar, ou seja, criar núcleos populacionais com ligação à coroa, explorar, ou seja, estabelecer ali um processo de exploração econômica que pudesse trazer riquezas para a coroa espanhola e expandir o cristianismo, fazer com que os próprios nativos, ali, os próprios indígenas, eles também pudessem se tornar cristãos. A partir disso foram formadas as denominadas missões, eram lugares ali onde os índios eles acabavam tendo uma proteção dos clérigos, né? Viviam em comunidade e esses indígenas acabavam ali fazendo os trabalhos mais variados, eles acabavam tendo a sua mão de obra explorada também pelos missionários. A religiosidade dos nativos ela era considerada demoníaca, principalmente porque os maias, os astecas e os incas, eles praticavam ali sacrifícios humanos. Nós vimos numa aula anterior que, por exemplo, os astecas, eles praticavam o sacrifício dos guerreiros aprisionados. E aí era arrancado o coração desses guerreiros, né? E acabavam sendo ofertados ali ao deus Huitzilopochtli, né? Então acabava havendo essas práticas e os europeus, é lógico, condenavam ali essas práticas como práticas demoníacas. E para nós finalizarmos aqui, detalhes importantes. A conquista da América Espanhola, da denominada América Espanhola, dos astecas, dos agrupamentos que foram ali, que acabaram recebendo a cultura maia também, na região de Yucatán e etc., e também na América Central, na Mesoamérica, e os incas na América do Sul, ela se deu por quê? Os europeus conseguiram explorar as rivalidades, né, entre os próprios indígenas, já que muitos não aceitavam a submissão ao Império Inca, não aceitavam submissão ao Império Azteca, né? Então essas rivalidades elas foram exploradas. No caso lá do Cortés, a Malinche, ela foi utilizada ali como uma porta-voz do próprio Cortés, fazendo acordo com determinadas lideranças. A superioridade militar também conta muito. Os europeus tinham armas de fogo, tinham espadas de metal resistente, tinham cavalos, tinham armadura. E os índios? Os índios tinham exatamente o quê? Os índios tinham arcos, tinham flechas, machados de pedra, etc. E acabavam não conseguindo resistir muito a essa superioridade bélica, essa superioridade armamentista também. Também os indígenas também tinham medo, porque muitos acreditavam que aquele momento ali era o momento do final do mundo. Então, quando o canhão disparava, muitos indígenas corriam. Apesar dos indígenas eles terem uma superioridade numérica grande, 5 indígenas para cada um europeu, isso acabou sendo minimizado com as alianças dos espanhóis com outros grupos de indígenas que não aceitavam ser submissos e também a superioridade militar, certo? Então, essas armas mais resistentes, elas acabaram sendo muito importantes. A religião ela acabou causando ali um etnocídio. O etnocídio é exatamente a destruição dos valores culturais de uma determinada etnia ou de um determinado grupo. Houve resistência, lógico, dos mais variados povos, e esses povos acabaram ali sendo mortos, acabaram sendo destruídos. Isso é o chamado genocídio. O genocídio é exatamente a exterminação física. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre conquista da América. Até mais, um forte abraço aí.